estão de volta, você já ouviu o funk que virou moda, né? Gente, eu estou frente a frente hoje com o Alexandre Pestana. Pestana, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Irlan, bom dia aí o amigo aí, bom dia Itaperuna, pessoal que tá ligado aí na rádio 104 FM, é um prazer imenso estar aqui com você e com o povo aí da região e estamos aí. Alexandre, você, cara, um dos maiores ícones do futebol da nossa região, se tornou uma lenda, se tornou um mito. Desde novo, quando eu lembro, quando eu treinava o Itaperuna, todos falavam de você, cara. E você é uma referência máxima em nossa região. Mas afinal de contas, cara, conta pra mim, quem é o Alexandre Pestana, cara? O Alexandre Pestana, o Pestana ele veio da época que eu jogava no Porto Alegre, né? Na categoria de base, assim, quando eu subi pro profissional, tinha um supervisor que ele me colocou apelido de Pessoinha, né? Aí ficou até hoje, né? Tá chegando aí o programa até do hoje povo. Marcado, né? O Alexandre é meu nome, né? É feliz. Itaperuna e distritos estão fechados com ele. Programa de frente com Irlan Lazaro. Gente, as filhas dele estão aqui no estúdio, já são lindas, gente. Eu vou fazer um vídeo pra vocês verem que as meninas lindas. Uma gracinha, não pode apertar essa, gente. É tão bonita que é a Sol. Parabéns, cara, por essa vida. Você é um exemplo para nossa população de Itaperuna, cara. Itaperuna e cidade de Laje. Eu vou ter que citar isso o tempo todo, tá, gente? Porque o povo de Laje quase me bateu quando eu fiz um vídeo essa semana colocando ele com a autoria de Itaperuna, tá? Me perdoe, tá? Mas também a gente tem que dividir coisas boas e pessoas boas, a gente quer também ao nosso lado. Alexandre, como começou essa carreira sua futebolística, cara, dentro do universo do futebol? Conta pra mim, cara. Então, Irlan, como eu te falei, em 1985, 86, aqui em Itaperuna tinha um tio, não era Itaperuna, era Porto Alegre, né? E nessa época aí eu jogava meu futebol lá, o Edi Pintinho, que era o treinador do juvenil, do júnior, ele foi lá em Laje, né, fazer uma peneira lá, buscar alguns caras lá pra jogar, entendeu? E me trouxe, né, pro Itaperuna, pra jogar no Porto Alegre na época. Eu disputei a categoria de base, infantil, juvenil e júnior. Aí o time subiu da segunda pra primeira divisão, Porto Alegre. E aí foi começando, né, a gente vai ter oportunidade de jogar. E de chegar até a profissional, onde eu dei seguimento na minha carreira. Cara, e qual foi o primeiro clube profissional que você jogou? Porto Alegre, né? E assim, mas você também fez um grande sucesso na região de São Paulo também, que a gente percebe. Você foi em outros estados, né, cara? Percorreu grandes outros clubes do nosso país. Como isso aconteceu, cara? Então, Irlan, o primeiro ano meu profissional foi em 1989, né, aqui no Porto Alegre, onde eu disputei o Campeonato Carioca, né? Acho que foi 2 ou 3 anos jogando o Campeonato Carioca Porto Alegre, aqui no Porto Alegre. E depois eu saí pro Bangu. Joguei 2 anos no Bangu. Do Bangu fui contratado pelo América de São José do Rio Preto. E fiquei 10 anos jogando no América, né? De São José do Rio Preto. Dali eu fui pro Guarani, do Guarani eu fui pro Araçatuba eu fui para Pelotas, Rio Grande do Sul, para Goiatuba, Goiás, Vila Nova de Belo Horizonte, rodei o Brasil, né? Foram 13 clubes profissionais que eu joguei. Nossa, cara. E conta pra mim, tem umas perguntas assim rápidas no nosso programa. Qual foi o melhor jogador que você jogou ao seu lado, cara? Rapaz, na época foi o Amoroso, né? Não sei se você lembra do Amoroso, né? Só de nome, eu acho que eu peguei umas fasinhas final. Eu joguei com ele no Guarani lá. Foi o jogador, porque naquela época ele estava na fase muito boa, né? Amoroso, até acho que teve seleção, foi no Flamengo. Quando eu cheguei no Guarani, ele estava de saída pro Flamengo, né? Nós chegamos a jogar juntos. Aí o Flamengo contratou ele, foi o ano que ele veio pro Flamengo, entendeu? Então o cara era diferenciado, né? O cara jogava muito. Nossa, cara. E aqui em Itaperuna, cara, dentro do futebol itaperunense, qual foi o melhor que você falou assim, cara, eu atuei do lado desse cara, cara? Então, aqui em Itaperuna, cara, um jogador rapaz, o cara jogava muito. O cara era diferenciado dentro de campo. É o Alcé, cara. Rapaz, você não é o primeiro que fala desse cara. Alcé, cara, ele era muita visão de jogo, né? Muita visão de jogo, entendeu? Muita visão de jogo. Aí é um jogador que, pra mim, era diferente ali, né? Mas
foi ao céu, mas não teve aquela carreira dele que ele merecia ter, né? Ele até teve no Coritiba, jogou comigo no Bangu também, teve no Coritiba, mas ele merecia, pelo futebol que ele representava, ele merecia jogar no time grande. Assim, rapaz, fácil pessoa falar desse jogador. Outros renomes também já teve aqui. O próprio Elal falou que foi o melhor, que eu acho que ele jogou dentro aqui dentro também. E assim, é uma pessoa que sempre ganha muito destaque. Toda vez que a gente fala em alguma entrevista futebolística aqui. E cara, eu tenho uma pergunta que eu falei, teve alguns amigos meus que eu iria fazer hoje aqui nesse programa aqui. Seu filho se tornou, eu ouso dizer que foi um dos melhores que eu joguei, cara. Até andou chamar um comercial aqui. Quem foi melhor, o Pestana ou o Pestaninha, cara? Rapaz, o Pestaninha, rapaz, ele teve uma oportunidade assim de chegar até jogar profissional, mas a vida, né? Deus, ele às vezes tem um propósito em outra situação, ele não deu o segmento dele na carreira dele, né? Mas o futebol ali, cara, no início de meus 16 anos, meu futebol era pegar, driblar, fazer... Só que depois, como eu falei, eu tive duas fases dentro do futebol, que era jogar de volante e meio atacante, né? Quando eu comecei aqui, o juvenil, o júnior, essas coisas, eu jogava de meio atacante, driblava, fazia aquilo. Depois eu subi profissional que eu comecei a jogar de volante, segundo volante ali, com o Januário ali. Fui pro Bangu, jogando como segundo volante. Lá em São Paulo, que o Júlio César Leal, ele me chamou, conversou comigo, falou, Pestana, você tem potencial para jogar nessa posição que eu estou procurando aqui, que é meio ofensivo. Aí me adiantou um pouco, aí que eu comecei a fazer gol, comecei a chegar mais, a aparecer mais, sair na seleção da Gazeta, sair daquela seleção, toda semana tinha a seleção lá da Gazeta, lá em São Paulo, e sempre saía, né, por destacar, né, no Campeonato Paulista, ali no América, né, inclusive, teve uma época até que eu fui até pro Corinthians na época, né? Caraca, eu sou corintiano. Eu também tenho uma caída pelo Corinthians também, né? Corinthians e Flamengo. E até eu tive com o Célio Silva uma vez, lá em São Paulo, né? Conversando com ele lá, ele esteve lá em Rio Preto. Aí conversando, ele até tocou no assunto e falou, os caras tocaram no seu nome lá, essas coisas todinhas. Mas aí o que acontece? Eu tive uma contusão, foi em 95, essa é a melhor fase do meu futebol na minha vida foi em 95, né? Quando eu comecei a fazer gols, me destacar, sair na seleção, assim, da rodada todo final de semana, entendeu? E foi aí que eu tive a cogitação de ir pro Corinthians. Machuquei, fiquei um ano parado, entendeu? Aí eu voltei, quando eu voltei, o América, o Guarani me contratou, foi em 96. Nossa. Gente, nós vamos para o nosso primeiro comercial, daqui a pouquinho a gente vai falar com você. Tem muito mais do craque Pestana com Pestana. Pestana, cara, hoje a gente sabe com uma entrevista mais rápida com você, mas você vai estar aqui com a oportunidade um tempo maior. Cara, conta pra mim, cara, qual foi o maior desafio da sua carreira? Porque existe um grande atleta que teve aqui meses atrás, foi o Elal, e ele contou, assim, que você foi um dos caras que ajudou ele no meio de uma lesão dele, cara. E assim, ele contou aquilo, ele se emocionou muito contando aquilo. Você passou por um momento também, assim, muito delicado na sua carreira? Teve algum desafio grande na sua carreira? Conta pra mim. No caso, o Elal, cara, também, você citou o nome do Elal aí, um cara que... Um jogadorzaço também, cara, que... Eu gostava de ver jogando muito cafezinho aí. O Malaquias eu não peguei ele muito tempo assim jogando, entendeu? Mas o Elal e o Cafezinho eu cheguei a acompanhar mais, assim. São dois jogadores atacantes que também não tiveram muita oportunidade, assim, de chegar num clube grande, entendeu? Como eu também não tive por causa da lesão mesmo, né? Em 95, na minha melhor fase da minha carreira, quando eu torci meu joelho num 2 toques, né? Preparação, num 2 toques, sempre tinha de manhã no sábado, pra gente viajar para jogar. Então eu torci meu joelho ali num 2 toques, operei o joelho e fiquei um ano parado, né? Com essa contusão. Então isso aí foi algo que tipo assim, atrapalhou muito a minha ida para um time grande, entendeu? Pra alcançar aquele sonho que a gente tem, né? Nossa, cara. E assim, até nas considerações finais, cara, o que você hoje pensa do atual futebol, Pestana? Rapaz, hoje o futebol é o seguinte, na nossa época, a gente não ganhava tanto dinheiro igual hoje, né? Entendeu? Você vê a própria estrela, que era o Zico, você vê os caras que jogavam muito assim,
Hoje o dinheiro, hoje, no futebol, hoje é muita coisa, cara. Qualquer jogadorzinho hoje aí ganha 50 mil reais, Sim, entendeu? é verdade. Na nossa época não tinha esse dinheiro rolando, né, no futebol. Então, quer dizer, hoje os jogadores hoje é totalmente diferente. Eu acho que, pô, na época do Zico, naquela época lá, era difícil você entrar no time grande, né? Hoje ficou mais fácil, sei lá, ficou mais fácil jogar no time grande. Naquela época, na nossa época, era difícil. Cara, até nossa última pergunta, qual foi o gol que mais marcou sua carreira? Rapaz, o gol que mais marcou minha carreira foi num jogo contra eu estava até no Rio Preto, na cidade de Rio Preto, jogando pelo Rio Preto. Eu joguei lá no América, mas também lá tem um time chamado Rio Preto, que é o time que estava na A2, né? Eu fiz um gol lá. O Pestaninha nessa época tá até lá vendo o jogo, que ele foi para lá comigo, ele estava lá vendo o jogo e eu fiz um gol de cabeça lá que ajudou muito o Rio Preto lá num campeonato lá que precisava de uma classificação, entendeu?